Estamos para evoluir por uma opção de vida ou estamos para evoluir por uma opção religiosa? É a pergunta que eu vos coloco. Quem é que quer responder? Será uma opção de vida ou uma opção religiosa? Nós evoluímos por quê? Porque queremos e, portanto, é uma opção, eu quero evoluir, ou vou para aquela religião ou para aquela e vou evoluindo. O que é que vocês acham? Não respondam, porque vocês vão responder mal. Vocês vão responder mal. Eu vou. É uma necessidade da alma. A evolução espiritual é uma necessidade do espírito ou da alma. Uma paz para o espírito e leva-nos cada vez mais a um autoconhecimento interno. Ou seja, quem não quiser evoluir sofre. Não tem hipótese. Não vale a pena. Quem não quiser evoluir pela sua ação, pela sua maneira de estar na vida, porque, como todos nós sabemos, neste mundo nada está parado. Tudo está em movimento. E por isso mesmo, cada coisa, cada pessoa, cada ser está em evolução. Mesmo quando não quer. Eu não quero saber, não quero aprender, não quero saber nada disso. Mesmo esses só atrasam a sua evolução. E, consequentemente, como vocês sabem, sofrem as consequências. Portanto, quando nós nos dispomos a acompanhar a nossa alma, o nosso espírito nessa evolução, escolhemos um caminho como este, aqui, com os nossos irmãos, então nós estamos a evoluir, nós queremos aprender, eu quero saber. E naturalmente que nós começamos realmente a aprender. Então, além da evolução, ela responde a uma grande questão, que é a questão interna, é aquilo que um dia alguém chamou a perplexidade suprema. Afinal, quem sou eu? De onde venho? Que faço aqui? Para onde vou? E aí permitam-me dizer-vos uma coisa. Não há nenhuma doutrina que responda tão bem a esta grande questão interna que não seja a nossa. Eu não conheço outra. E olhem que eu venho, se calhar, de onde vocês vêm, muitos de vocês, da Igreja Católica. E não encontro resposta, a não ser no Espiritismo, para esta grande questão. Afinal, quem sou eu? E aí o Espiritismo responde de uma forma cabal, como todos vocês sabem. E, naturalmente, diz-nos de onde viemos, para onde vamos e o que fazemos aqui. E aí nós já há pouco dissemos. Estamos aqui com um propósito de evolução espiritual. É isso que nós queremos fazer. Depois, começamos a acreditar que somos muito mais do que aquilo que vemos ao espelho. Claro, mas claro. Eu sou muito mais do que eu. Cada um de vocês, quando eu costumo dizer isto, que um dia aprendi com alguém e que realmente é muito importante para mim. Todos nós que estamos aqui somos importantes. Importantes para este mundo. Qualquer um de nós que aqui está, se amanhã abandonar este mundo, pela morte, pela passagem para o mundo, faz falta ao mundo. Todos nós fazemos falta ao mundo. O mundo já não é mais o mesmo. Fazemos falta para os nossos mais chegados, para a nossa família, depois para os nossos amigos e por aí fora, e para os nossos conhecidos e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Portanto, nós somos pessoas muito importantes. E somos pessoas importantes não só para este planeta, para este mundo, mas somos pessoas importantes também para o nosso Pai Celeste. Porque somos filhos dele, somos almas dele. E por isso somos importantes também. Então, nós começamos a acreditar que somos muito mais do que aquilo que vemos ao espelho. Quanto mais sintonia existir dentro de nós, mais felicidade existe ao nosso redor, criando assim uma frequência energética saudável para nós e para os outros. Então isto não é verdade? O nosso irmão Fernando e a nossa irmã Leonor não estão fartos de dizer isto. Quanto mais nós tivermos sintonia connosco,
quanto mais nós orarmos, quanto nós mais meditarmos, quanto mais nós colocarmos perguntas a nós, às nossas questões internas, mais felicidade existe ao nosso redor, criando uma frequência energética saudável. E por isso, todos nós, naturalmente, queremos atingir essa paz e essa felicidade. Agora eu ponho-vos uma questão. Como pode ser medido o nível espiritual? Como é que eu sei o nível espiritual daquela irmã? Ou daquela? Ou daquele irmão? Ou daquele que está lá embaixo? Como é que eu sei? Eu sei? Não. Acham que há algum aparelho, e agora há tantas coisas modernas, como vocês sabem, tantas eletrónicas, que possa medir espiritualmente o grau ou a evolução espiritual de cada um de vocês? Acham? Não. Então, a grande pergunta: como é que vocês acham que se pode medir o grau de espiritualidade da humanidade inteira? O nível espiritual não pode ser medido por nenhum equipamento moderno, nem pode ser identificado intelectualmente. Claro. Não há forma, não há maneira. Somente um mestre, um santo, um guru, pode medir o nível espiritual de uma pessoa com a ajuda do seu sexto sentido, da sua capacidade subtil de percepção. Eu aqui, antes de começar, disse que ia meter aqui com a nossa querida irmã. Eu gostava de saber que ela me respondesse quantas vezes aparecem pessoas no atendimento fraterno que ela, 5 minutos depois de estar com elas, ela já percebeu. Ela já mediu. Ela já sabe. Ela já entendeu que realmente aquela pessoa tem este e aquele problema e assim, sabe. Já percebeu o nível de espiritualidade que há naquela pessoa. E por isso traz tantos problemas. E por isso vem tão carregada. Não é verdade? Claro. Só uma pessoa com o sexto sentido, com a capacidade subtil de percepção, consegue perceber logo com quem é que está a falar. Até nós, vocês, muitas vezes, estão a falar com determinadas pessoas e assim... E com outras, vocês falam e dizem assim: ai, que maravilha, gostei tanto de estar a falar com aquela pessoa. Porque nós percebemos, nós entendemos isso. É ou não é? Não é verdade isto que eu estou a dizer? Então, o nível espiritual somente pode ser medido, pode ser por um mestre, um santo, um guru, a grandes pessoas que estão em grande desenvolvimento de nível espiritual. E então, muitas vezes a pergunta é feita: como pode um santo ou um ser desses de grande elevação espiritual medir com precisão o nível espiritual de uma pessoa? Como é que ele pode? Da mesma forma, assim como os nossos olhos, devido à sua capacidade intrínseca, podem facilmente diferenciar um objeto azul de um objeto vermelho, com uma precisão de 100%, também os mestres, com o seu sexto sentido, podem estimar com precisão o nível espiritual de uma pessoa. Essa capacidade subtil de percepção permite medir o mundo invisível. Então a nossa irmã, muitas vezes até com uma certa piada, não nos diz assim: ai, estou aí a ver tantas luzinhas. É ou não é? Não é ela que diz. É ou não é? Porquê? Porque ela percebe. Ela tem essa percepção. Nós não temos, mas ela entende, ela percebe. Agora vocês imaginem o que será uma pessoa que tenha um nível espiritual, que se dedica inteiramente à oração, inteiramente à meditação. Elas atingem um nível tal que realmente estão muito acima de nós. Eles conseguem perceber logo quem somos nós, onde é que estamos, qual é o nosso nível. Então, essas pessoas realmente conseguem medir com uma precisão incrível, de 100%. Da mesma forma que nós, quando vimos dois objetos, conseguimos distinguir um do outro. Não temos dúvida nenhuma. Isto é uma pena preta e esta é uma garrafa de água. Não temos dúvida nenhuma. E eles também o conseguem fazer, com essa precisão. Então,
Querem saber? Eu pus ali aquela coisinha para dizer o seguinte. Há dias eu adquiri este livro de uma pessoa que nós ainda um dia devemos ter no nosso congresso aqui, eu pelo menos tenho essa, que é o Dr. Luís Portela, que vocês já devem ter ouvido, que é o presidente da Bial. Então, eu adquiri este livro, estava a ler, e vejam o que ele diz aqui na página 98, uma coisa muito interessante. Um ser espiritualmente evoluído percebe com facilidade os pensamentos da generalidade dos restantes seres, quer eles habitem na Terra, quer não. Um ser medianamente evoluído percebe facilmente o que pensam os seres menos evoluídos, sendo-lhe difícil compreender os pensamentos dos seres muito evoluídos, como é evidente. E um ser ainda pouco evoluído percebe bem os pensamentos dos seres ao seu nível, mas tem grandes dificuldades em perceber os pensamentos de um ser mais elevado. Ou seja, o que o nosso querido amigo nos diz aqui, o nosso Luís Portela, ele faz depois aqui um exemplo que é muito simples e que são 3 alunos. Um anda no 2º ano, o outro anda no 8º e o outro está a acabar a universidade. É evidente que pode a universidade, tudo aquilo que o do 1º, do 8º e do 2º ano sabe, ele também sabe, porque já passou por lá. O do 8º percebe a matéria do 2º, mas tem dificuldade em entender a matéria da universidade, que ainda lá não chegou. E então o do 2º ano então não percebe nada nem de um nem do outro. E, no entanto, nós sabemos muitas vezes que os nossos irmãos espirituais, sobretudo os nossos irmãos superiores, estão aqui, que nos dizem coisas, e o livro dos Espíritos nisso é frequente eles dizer, há muitas coisas que vocês não sabem, porque não atingiram ainda um grau de desenvolvimento que vos possamos dizer. Mas há muita coisa que nós não sabemos. E naturalmente que nós somos aqueles alunos do 2º ano. Mas a gente acredita, se eles os dizem, é porque na realidade é verdade. E portanto, o que nós temos que fazer é pensar que realmente há seres muito mais evoluídos do que nós e que nessa situação sabem aquilo que estão a dizer porque têm a percepção extrasensorial que lhes dá essa oportunidade. Então, aqui queria-vos apresentar a Fundação de Pesquisa Espiritual Científica, que tem aquela sigla SRNF, com sede mundial em Goa, na Índia. Usa o termo nível espiritual para desenvolver a maturidade ou a capacidade espiritual de uma pessoa. Ela criou uma escala para definir o crescimento espiritual da humanidade e dá uma perspectiva de onde estamos na nossa jornada atual. Quanto mais elevado o nível espiritual de alguém, maior o princípio de Deus que se manifesta nele. Bem, isso já sabemos nós, não é verdade? Quanto mais elevado espiritualmente nós estivermos, mais Deus se manifesta em nós. Isso nós sabemos. Então, esta fundação, ela foi fundada por um doutor que tem um nome esquisito, doutor Atavali. Este senhor é médico e é hipnoterapeuta. E ele era ateu, ele não acreditava em nada, não tinha religião nenhuma. Mas tinha uma capacidade de cura enorme. 70% dos doentes que passavam por ele eram curados. Mas ele ficava frustrado porque havia 30% que não acontecia isso. Mas ele também reparou que uma parte desses 30% frequentavam lugares de oração, de culto. E por isso ele foi atrás desses doentes para saber qual a razão por que acabavam por se curar e que não se curaram com ele. E então reparou numa coisa que também vocês sabem, não vos estou a dar novidade nenhuma, é que, efetivamente, lugares como este podem levar à cura, podem levar a resolver muitos dos nossos problemas. E então ele começou a estudar, começou a aprender e hoje é considerado um homem santo no Brasil, na Índia. Dr. Atavali. É ele o fundador desta Fundação de Pesquisa Espiritual Científica para a Humanidade. Então, esta fundação
ela criou uma escala de nível espiritual que vai de 1 a 100% para descrever esse nível espiritual. No 1%, ela remete o nível de um objeto inanimado. Nós aqui percebemos Leon Denis. Leon Denis dizia: o espírito adormece no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. 1% é exatamente o nível do mineral. Portanto, são seres inanimados. Enquanto que os 100% refere-se ao auge de crescimento espiritual de uma pessoa, que é a autorrealização com Deus. Portanto, são pessoas que atingem de tal maneira um grau tão elevado de espiritualidade que eles entram naquilo que nós chamamos o céu, o nirvana, o que vocês quiserem. Não é? No atual momento da humanidade, a maioria das pessoas caem na categoria dos 20%. Bom, aqui vocês já estão a perceber os problemas do mundo. Já perceberam, não é? Já perceberam onde é que esta caldeirada onde a gente estamos enfiados? Aquilo que vai acontecendo por aí fora, por esse mundo fora. Porque realmente a humanidade está nos 20% ou menos, como vocês já vão ver. Uma pessoa com mais de 70% de nível espiritual é conhecido como um santo. Ou, portanto, uma pessoa quando atinge realmente 70% de evolução espiritual é considerado um santo. Atenção, que eu estou a referir a esta fundação. Atenção. Portanto, eu estou-me a reportar à Fundação Científica Espiritual fundada, portanto, por Dr. Ataval. Assim como temos pessoas que estão no topo dos domínios do mundo material, e aí vocês sabem, são os Rockefellers, são os, os do BES, o não sei quê, o Salgado, são os não sei quantos, são esses homens que estão a dominar o mundo material aqui na Terra. Também temos o domínio da espiritualidade, claro, era o que mais faltava. Então só os ricos é que mandam no mundo, então e os outros? E aqueles que estão no nível espiritual superior. Então, os chamados santos, os mestres ou os gurus, que são autoridade na Terra. Autoridade em termos espirituais. Porque vocês não se podem esquecer de uma coisa. O mundo não se equilibra pela quantidade. O mundo equilibra-se pela qualidade. E é isso que nós tentamos fazer com a nossa evolução. E é isso que tentam os nossos irmãos aqui e todos nós. É no sentido de nós crescermos espiritualmente para que, de uma vez por todas, acabem as guerras e acabem os sofrimentos neste mundo. Então, esses mestres não são só académicos, não são só pessoas que estudam, mas praticantes da ciência do espírito na vida do dia-a-dia. São almas realizadas com Deus e agem como sinalizadores do conhecimento espiritual no mundo materialista. Portanto, no nosso mundo materialista. Ou seja, são almas que realmente estão aqui, que vivem aqui connosco, que estão neste momento no mundo, e vocês já vão ver, e que são pessoas realmente de um grande nível espiritual. Aliás, vocês já estão a pensar em alguns que nos deixaram há pouco tempo. Vocês conhecem, como ainda ontem, Madre Teresa de Calcutá, enfim, Luther King, tantos, enfim, vamos já falar daqui a pouco. Mas essa gente são realmente seres de grande elevação espiritual. Então, pelo uso do intelecto, é de certa forma possível estimar se uma pessoa está ligeiramente à frente na espiritualidade. Porém, a estimativa, na melhor das hipóteses, é muito vaga. Ou seja, pelo uso do intelecto, é impossível saber se uma pessoa é santa. Claro, não é por uma pessoa ser muito culta ou por nós termos muita inteligência que eu vou perceber se aquela pessoa, e vocês conhecem muitas vezes gente que até tem um nível intelectual muito evoluído e, no fundo, enfim, são uma desgraça, para não se dizer outra coisa. São uma desgraça. Bom, então, vou-vos apresentar este quadro. Ora, aqui têm vocês. Estágio de desenvolvimento espiritual
características apresentadas e experiências espirituais. E agora vamos por aqui acima, desde o 1% até lá acima aos 100%. Mas para vocês não estarem a ler aquilo tudo, vamos falar um pouco de cada parte. Assim, vamos então aqui à primeira parte. Os tais 20%. Eu gostava também de vos dizer aqui uma coisa, que é o seguinte. Quando nós agora falarmos 20%, 30%, 40% e por aí fora, eu gostava que vocês percebessem uma coisa. Cada um de nós temos partes de nós que estão, por exemplo, vamos supor, eu vou falar de mim, não vou falar de vocês, que vocês estão muito mais à frente do que eu, mas vou dizer, por exemplo, o que é que eu penso. Eu tenho partes da minha personalidade que podem estar nos 30%, mas tenho outras partes do meu comportamento que estão abaixo disso. E posso, uma vez por outra, ter algum comportamento e uma parte da minha personalidade em certas coisas que possa estar um pouco acima, nos 31 ou 32. Portanto, quando nós estamos a apresentar este número, e eu aqui não falei, mas ele chamaram-nos a atenção disso, é que realmente aquilo não é estanque. Ou seja, tu estás nos 20% e toda tu és 20%. Não é assim. Há partes que estão digamos, numa média de 20%, mas tem partes que estão mais acima e partes que estão mais abaixo. Estão a entender, não estão? Estão a entender. Então vamos lá. Então, esta fase, meus queridos irmãos, esta fase é a fase egóica. Esta fase são os instintivos sintéticos. E para dominar, para caracterizar esta gente, eu vou-vos dizer, esta gente é aquela que vocês conhecem, que são os predadores da humanidade, que passam por cima de toda a gente para atingir os seus objetivos. Se vocês os conhecem, não conhecem. Conhecem muitos, alguns de vocês têm essas experiências. São aqueles que concorrem para determinados lugares e que depois nem têm classificação para isso, mas são eles que aparecem à frente em detrimento de outras pessoas mais bem classificadas. E nós temos isso em todo o mundo, não é só em Portugal, em todo o mundo. São aqueles que realmente, para atingir os seus objetivos, não se importam de passar à frente de ninguém. E não querem saber. Eu passo à frente de ti e não quero saber disso para nada. Porque eu não quero saber disso para nada. Eu caço feio, não quero lá saber. Não quero saber. E vocês reparem, o eu e o tu estão separados. Tu és tu, eu sou eu. Mas aquela... Não quero saber. Não quero saber. O que eu quero é atingir os meus objetivos. O que eu quero é sentir que eu consegui alcançar um determinado patamar. Mesmo que eu tenha que passar por cima, seja de quem for. Esses estão nos 20 e às vezes até menos. Estes são os instintivos sintéticos. Portanto, agem por instinto. Têm normalmente os 3 chakras base, o sacral e o plexo solar, muito desenvolvidos. E, portanto, agem por instinto. Eu não quero saber, quero é atingir os meus objetivos. É estes que estão aqui. Aqui aparecemos nós. E quando digo nós, digo eu, não estou a falar de vocês, estou a falar de mim. Que são os que estão na casa dos 30%. Estes estão na casa dos 30%. Já estão interessados no culto, já estão interessados em aprender, em ler livros espirituais, em ir a lugares de oração, como é o vosso caso. Estamos aqui todos para vir até aqui, para orar, para aprender, para rezar, e viemos aqui. Somos capazes de ir até outros lados, ouvir outras pessoas, sentir as orações dessas outras pessoas e juntar a nossa oração a ela. E esses estão na fase da generosidade. São os tais racionais analíticos. São aqueles que perguntam: o que é que te aconteceu, minha irmã? Eu preciso de saber o que te aconteceu. Aconteceu-me isto ou aquilo e tal. Então como é que é? Porque nós interessamos. São aqueles que trazem aqui as coisinhas ali para a nossa irmã preciosa para dar aos pobrezinhos. Estes estão na fase da generosidade. Estes são aqueles que se interessam pelo outro, pelo que tem fome, pelo irmão.
e que, portanto, querem saber o que é que te aconteceu. O que é que tu tens, meu irmão? O que é que tu tens, minha irmã? Tenho isto, tenho aquilo. Mas, olha lá, posso ser útil? Posso-te fazer alguma coisa? Como é que eu posso resolver o teu problema? Esses são os racionais analíticos. São aqueles que se preocupam com o outro. E por isso vocês reparem que o eu e o tu já estão encostados. Eu já preciso de saber, já preciso de sentir os teus problemas. E, portanto, a nossa fase, esta fase, é a fase da generosidade. Mas também alguns autores dizem que esta fase é a fase de transição. É uma fase em que nós já não queremos o mal. Nenhum de nós quer o mal. Mas ainda não atingiu o pleno bem. Ou seja, ainda de vez em quando, como eu há pouco dizia, ainda escorregamos. Ainda damos um passo atrás. E às vezes até ficamos arrependidos. Dizia assim, eu não devia ter feito isto, eu não devia ser assim. E afinal ainda estou muito atrasado. Afinal eu fiz isto e não devia ter feito. Mas isso é bom, porque há realmente uma consciência. Somos nós a fazer um exame consciencial. Isso é bom. Por isso somos considerados racionais analíticos. E, portanto, estas pessoas são realmente aquelas em que eu me encontro. Então agora vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Alguns pontos básicos para melhor compreender os nossos níveis espirituais. Vocês querem ver uma coisa muito engraçada? Olhem aqui. Uma pessoa com um nível espiritual de 30% só se poderá relacionar com outra dentro de alguns pontos percentuais próximos do seu. Claro. Vocês reparem. Quando nós, e vocês devem ter essa experiência, se juntam com alguém, com algum amigo ou com algum conhecido, a falar destas coisas da espiritualidade, destas coisas do livro dos espíritos, enfim, daquilo que aprendem por aqui, vocês sabem que essas pessoas até vos ouvem, porque elas estão no mesmo plano que nós. Agora, tentem lá falar, e se calhar vocês já o fizeram, alguns de vocês, tentem lá falar com aqueles dos 20% e dos 10%. Tentem lá. O quê? Andas nas bruxarias? O que é isso? Não, deixa-te disso. Eu não quero saber disso para nada. Não, isso é lá. Andas lá nos bruxedos. Não quero nada disso. Não quero saber disso para nada. É ou não é? Mas quando nós encontramos as pessoas que estão no nosso nível, é uma maravilha. A gente pode falar. E a outra pessoa pergunta, e como é que é? E como é que não é? E que é assim? E é assado? E nós sentimos-nos bem. Porque estamos a falar de uma coisa que nós gostamos. Não estamos a falar de futebol, não estamos a falar de política, não estamos a falar de problemas económicos, do trabalho, disto e daquilo. Estamos a falar de uma coisa que nos interessa ao nosso espírito, à nossa alma, e estamos a partilhar com outro irmão ou com outra irmã. E isso é muito bom. E, portanto, essas pessoas estão muito próximas de nós. E, por isso, nós conseguimos falar com elas. Por exemplo, é muito difícil uma pessoa com um nível espiritual de 30% falar ou procurar esclarecer sobre determinados pontos de vista espirituais uma pessoa que está na faixa dos 15 ou dos 20. Claro, é aquilo que eu vos disse. Não vale a pena. Eu, no outro dia, dizia em Sandelgas esta parte e disse assim, Jesus tem uma frase que é esta, não deem pérolas a porcos. Não vale a pena. Não vale a pena, não percam tempo. Mas dizia um irmão no fim, quando fez a pergunta, mas nós não devemos realmente ajudar e procurar que essas pessoas venham até nós? Depois o nosso irmão, Fernando, acabou até por lhe responder de uma forma muito cabal, muito sábia, que lhe disse, claro, com o nosso exemplo, se nós lhe dermos o exemplo daquilo que nós somos e como nos comportamos, é evidente que a pessoa vê no outro o exemplo e diz, não, se ele faz assim, se ele tem este comportamento, eu deveria seguir o comportamento dele. E às vezes até perguntam como é que não é, e acabam muitas vezes essas pessoas de acabar por aparecer nestes sítios e nestes centros. Eu sou um deles. Eu aqui há 20 anos atrás, se me dissesse que um dia estaria aqui a falar para vocês nestes termos, eu não era capaz. De certeza que não estava aí ainda. Mas pronto, mas aqui cá estou. Então, é muito difícil nós conseguirmos chegar ao coração daqueles que não entendem nada disto. Então, da mesma forma que uma pessoa com um nível espiritual de 40% dificilmente se relaciona com uma 30%, claro. E aqui vocês já perceberam. Meus queridos, não vamos aqui fazer nada.
nós que estamos todos aqui no mesmo nível. Não vale a pena. Aqui não há santos. Aqui não há santos. Há pessoas, umas mais sabedoras do que outras, umas mais evoluídas do que outras, mais um grau, mais uma percentagem, mais isto, mais aquilo. Mas estamos todos mais ou menos na faixa. Estamos todos aqui para aprender. Eu aprendo convosco, vocês aprendem comigo, nós aprendemos com aquele irmão ou com aquela irmã, nós aprendemos todos uns com os outros. E, portanto, estamos todos no mesmo nível. Então, vamos ver agora outra coisa. Vamos ver aqueles que procuram Deus. Aqueles que realmente necessitam de Deus nas suas vidas diariamente. Então, nós vemos que estes estão na fase de fusão. São os intuitivos sensórios. Estes são aqueles que já têm uma percepção de uma evolução já e uma capacidade intuitiva evoluída já de maior do que a nossa. Maior do que a nossa. Têm, portanto, curiosidade sobre a dimensão espiritual e genuína vontade de procurar Deus. Já fazem oração diária, já procuram meditar, já procuram estudar. Aqueles que estão nos 40 mais sinceros relativamente ao crescimento espiritual escolhem um caminho singular para progredir. Eu quero ir por aqui, vou por aqui e vou fazer o meu caminho espiritual por esta via, ou por aquela via, ou por assim, ou por assim. E esses são os que estão nos 40%. E depois há aqueles que estão nos 50%. Querem permanecer na companhia espiritual todos os dias. Deus vai além da religião organizada e não se considera pertencente a qualquer religião em particular. Claro, quando se atinge um nível já de 50%, meus irmãos, já a gente começa a perceber, eu sou de Deus. Faz-nos lembrar quase as palavras de São Paulo, quando dizia, já não sou eu que falo, é Jesus que fala em mim, não é? Portanto, a pessoa deixa de ser ela, para ser muito mais, para ser já Deus que fala por ela. Então estas pessoas são realmente já seres muito evoluídos. Então, há alguns pontos básicos para melhor se compreender os níveis espirituais. Agora vocês vão ver uma coisa muito engraçada. Por exemplo, com o aumento do nível espiritual, a nossa atitude e perspectiva de vida muda drasticamente. Claro, à medida que vamos evoluindo, nós vamos mudando a nossa maneira de ser e de estar na vida. Olha, eu há dias vi uma frase muito bonita. Essa frase era do Sri Aurobindo, que eu já vos vou apresentar daqui a bocado esse senhor. Dizia ele, quando a brincadeira de muitos já não nos agrada, é porque a vida nos está levando para outros horizontes. Quando a brincadeira de muitos, e a brincadeira aqui vocês ponham entre parênteses, a brincadeira é os gostos, vem ali, vem acolá, vamos até ali, vamos até acolá e tal. Não gosto, não estou bem, não é bem o meu género. Não, é porque a vida está a mudar os vossos horizontes. Então o Sri Aurobindo diz isso. Quando a brincadeira de muitos já não vos agrada, é porque a vida vos está levando para outros horizontes. E então a gente tem que perceber a onda. Tem que ir na onda. Para onde realmente a vida nos está a levar. Porque é isso que temos que fazer. Nós temos que estar atentos aos movimentos, à vida e despertar a nossa consciência. Então, queria... Por exemplo, uma pessoa com um nível espiritual de 30% pode achar que é muito difícil encontrar tempo para ir ouvir e participar num discurso espiritual. A mesma pessoa, tendo os mesmos compromissos depois de atingir um nível de 40, facilmente encontrará esse tempo numa base regular para atender discursos espirituais e tempo para regularmente estudar textos espirituais. Então não é verdade que por vezes nós deixamos de vir aqui ao espaço, de vir aqui ao centro. Hoje não vou. Eu gostava de ir lá à nossa irmã Leonor, mas hoje não vou, que tenho cá os meus netos, ou tenho isto para fazer, vou ter cá um amigo, vou ter cá uma pessoa que realmente eu tenho que estar. Hoje não dá. Eu gostava de ir, mas hoje não posso ir. Hoje tenho que fazer, tenho coisas para fazer e não venho. Mas reparem,
Uma pessoa com um nível espiritual de 40%, essa já encontrará solução e vem. Mesmo assim, vem. Mas a gente já vai ver. Então, vamos aqui ao discípulo. Àquele que realmente já atingiu uma alta evolução espiritual. Quer servir a verdade absoluta ou a espiritualidade em todos os tempos, começa-se a qualificar para ser discípulo dependendo do caminho que está a seguir. O de cima está disposto a sacrificar o corpo, mente e a riqueza para crescimento espiritual, para obter a autorrealização. O que é que disse aquele fariseu a Jesus? Que posso eu fazer para entrar no reino dos céus? E o que é que Jesus respondeu? Deixa tudo e segue-me. Não é? Deixa tudo e segue-me. Que é aquilo que a gente às vezes não é capaz. Deixa tudo e segue-me. Então estes são os chamados místicos unitários. É gente que já está num nível espiritual, já são místicos. E estão naquela fase que o nosso irmão Pietro Baldi, chamada a fase das noures. Eles estão cá, mas já estão numa sintonia direta com o plano espiritual. Eles já percebem tudo. Eles já estão mais do outro lado do que do lado de cá. E então eles recebem as correntes de pensamento espiritual. E por isso nós temos tantos exemplos. Santa Joana d'Arc, sei lá, há tantos que agora não me lembro, mas que receberam intuições espirituais e perceberam que o outro lado estava a falar com eles. E então essa fase é a fase das noures, das correntes espirituais de pensamento. Então, temos aqui então aqueles que atingiram já um alto nível espiritual, os chamados santos. Estes ganham o acesso ao conhecimento absoluto e sabe as respostas dentro de si. Claro, ele sabe tudo dentro dele, porque ele é intuído pelo plano espiritual e ele consegue entender e consegue perceber. Estes já atingiram o grau de santidade. Aquele guru quer dizer santo, quer dizer, se vocês quiserem, santo, guru, mestre, o que vocês quiserem. O Sadhguru é anjo e lá em cima o Paratapatar Guru é já arcanjo. Mas digamos assim, estes dos 80%, libertação do ciclo de nascimentos e morte, portanto já cá não voltam. E obtêm a posição de espectador, veem o mundo por aquilo que é, a grande ilusão. E veem Deus em tudo. Tudo é obra de Deus. Depois, lá em cima, fazem todas as ações sem expectativa de resultado. Portanto, eles não querem saber deles. Eles já estão mais voltados para o lado espiritual e para o mundo espiritual. E, finalmente, atingem o céu, o nirvana, a paz, plenitude. Fusão com Deus e autorrealização, atinge um estado de felicidade perpétua. Reparem aqui ao lado. Desapareceu o tu e só há o eu. E este eu mergulhou em Deus, mergulhou, portanto, no céu, na plenitude. E aqui nós chamamos a atenção para o seguinte. Nós, como diz a nossa doutrina, não perdemos a individualização. Nós somos únicos. E por isso cada um de nós, como eu há pouco vos dizia no princípio desta conversa, que nós somos muito importantes. Porque cada um de nós é único. Cada um de nós é filho de Deus. Quando mergulhamos naquele céu, naquele nirvana, naquela paz eterna, mesmo assim, nós somos sempre seres individuais. Reparem numa coisa, eu dei esta experiência. Vocês veem aqui estas lâmpadas no teto? Olhem aqui para as lâmpadas. Algum de vocês será capaz de me dizer onde acaba a luz daquela lâmpada aqui e começa a luz daquela? Algum de vocês olhar para aqui, para este espaço, consegue distinguir aquela luz desta? Dizer, até aqui estamos a ser iluminados por aquela lâmpada. E dali para aqui estamos a ser iluminados por esta. Vocês conseguem fazer isso? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Porquê? Porque
tudo é luz. E, no entanto, nós estamos a ser iluminados por 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas. Todas elas individuais. Conseguem entender? Conseguem perceber isto? Nós mergulhamos na profundidade de Deus. Mas como a nossa querida doutrina diz, continuamos a ser seres individuais. Seres únicos. De comunhão com Deus. De comunhão com o nosso Pai que está no céu. E, no entanto, somos sempre iluminados pela luz. Eu tinha um livro que dizia assim: Jesus é luz de luz. Meditem bem nesta frase. Jesus é luz de luz. Vejam a profundidade disto. A maravilha desta frase. Ele está acima de tudo. E por isso nós mergulhamos na paz de Deus, mas continuamos a ser únicos. E por isso nós somos pessoas muito importantes, não só para a nossa família, mas também para o Pai que nos criou. Agora reparem neste gráfico. A atenção para a felicidade em função do nível espiritual. Como se pode ver no gráfico abaixo, a atenção no bem-estar próprio de alguém que tenha atingido um nível de santo é de 10%. Claro. Uma das razões da diminuição dessa atenção é que com o crescimento espiritual, a identificação com o corpo, mente e intelecto começa a diminuir. Claro, eu não quero saber nada de mim, eu quero saber é do outro. Vocês vejam aqui, o mais elevado espiritualmente não quer saber de nada, não quer saber. Eu quero é estar na paz, quero é atingir, quero é saber do meu, o outro é que eu me preocupo. Eu preocupo-me com o outro. E, portanto, eu não quero saber de mim para nada. Não é? Quando Pedro tirou a espada do centurião para bater, o que é que Jesus disse? Pedro, o que é que estás a fazer? Põe lá a espada. Põe lá a espada. Não. Portanto, enquanto que os egocentristas, vejam ali, estão sempre muito preocupados com a sua felicidade. E o que é a felicidade para eles? É ter. Não é ser. Aqui, a felicidade é ser. Ali, a felicidade é ter. É ter automóvel, é ter casa, é ter piscina, é ter corte de ténis, é ter isto, é ter aquilo. É ter dinheiro, ter um bom emprego, ter assim, ter assado e tal, e por aí fora. Enquanto este aqui já não quer saber disso para nada. Já atingiu um nível espiritual de tal ordem que já não quer saber disso para nada. Não quer saber dos bens materiais. Quer saber do ser, do seu interior. Então, outro resultado positivo da atenção reduzida na nossa própria felicidade é tornar-nos mais expansivos. Isto é, uma pessoa que procura com todo o seu coração a felicidade dos outros e da sociedade. Claro! O que é que Jesus nos disse? Amai-vos uns aos outros. Eu estou preocupado é contigo, não é comigo. Quando nós atingirmos esse ponto em que eu me preocupo contigo, não estou preocupado comigo, eu estou no caminho certo. Porque é isso que devemos fazer. É isso que nós devemos achar. Agora vejam. Olhem. Vejam aqui. Querida irmã, olhem aqui. Uma pessoa com graves problemas psicológicos e uma pessoa com problemas psicológicos. Olhem aqui. Aquela linha é o nível de felicidade para cima e de infelicidade para baixo. Olhem, estes aqui são os que vêm à nossa irmã Leonor. O atendimento fraterno. Estes é só problemas, é só chatices, é só isto. Ou é por relacionamento com a família, ou é por sei lá, por perder o emprego, ou é porque não tem dinheiro, ou é porque não sei quanto, ou é porque depois atinge um estado psicológico de grande, que leva muitas vezes, como vocês sabem, a termos problemas ao nível da... Mas ajudem-me lá a esquecer a frase. Depressões, exatamente, muito obrigado. De depressões. E estes estão aqui, olhem aqui. Estão a ver? Aqui estamos nós. Olhem eu aqui. Umas vezes estou feliz, outras vezes é uma desgraça. Outras vezes é uma desgraça. É uma desgraça. Umas vezes estou muito feliz, parece que tudo corre bem, a nossa vida é uma maravilha,
estamos nesta fase aqui, estamos aqui. Mas depois vem esta fase aqui, que é uma chatice, problemas, e por isto, e por aquilo, e por não sei o quê, e porque aconteceu, e porque fez, e não sei o quê. Então, aqueles que procuram Deus, o nível de infelicidade é muito menor e o nível de felicidade é muito maior. Já começa a ser muito maior. E, portanto, o nível de infelicidade é muito mais pequeno. E agora aqui é que eu queria que vocês tomassem bem atenção. Abram bem os olhos. Aqui vocês vão ver o seguinte. Baseado numa estimativa mundial de 7 bilhões e 86 milhões de pessoas, no dia 16 de maio de 2013, isto que eu tenho estado a apresentar, tem 3 anos e pouco. 3 anos e pouco. É muito recente. É muito recente. E vejam o que acontece. 63% da humanidade, olhem ali, 4 bilhões 460 milhões de pessoas. Já estão a ver os nossos problemas na Terra? Estão a ver porque é que nós, na Terra, temos imensos problemas? Olhem ali. Olhem, 63% estão abaixo dos 20%, muitos deles, do nível espiritual. E por isso, nós temos estes problemas todos que estamos a assistir no mundo inteiro. E é todos os dias. E é todos os dias que vocês têm ouvido. É só abrir a televisão, abrem logo, vêm logo. São os 63 milhões. São os 63%. É isso. Enquanto dos 30% aos 40%, cai drasticamente para 33%. São 2 bilhões 340 milhões. E depois dos 40 após 50, vá lá, há apenas 4% das pessoas que são 283 milhões. E depois é insignificante. Foi aquilo que eu vos disse. O mundo não se equilibra pela quantidade, equilibra-se pela qualidade. E, portanto, vocês vejam que de nível espiritual, daqueles 50%, 60% para cima, é insignificante. São 15 mil, são 5 mil, depois são 100, depois são 20, e aqueles que não vão voltar cá mais, que vão realmente para o céu, que entram realmente nos planos já divinos, são apenas 10. Mas a humanidade está ali, olhem ali em cima, 63%. E por isso não é de admirar que efetivamente nós tenhamos os problemas que temos. Porque realmente o que nós precisamos, cada vez mais, é desenvolver... Quer falar comigo? Oh, está-se a coçar. Já fala no fim. Vocês vejam isto. Vejam isto. Uma das coisas que já muitas vezes se tem falado é o seguinte. Nós desenvolvemos capacidades tecnológicas cada vez maiores. Já fazemos de tudo. Eu já nem sei o que é que a gente faz. Já faz tudo e mais alguma coisa. Já vamos a Marte, a Júpiter, não sei o quê. Estão nestes últimos 30 anos. O problema do contacto uns com os outros, das transmissões, das comunicações, atingiu um nível que eu nunca mais... Eu às vezes ponho-me a pensar, os meus pais morreram há poucos anos atrás, eles não viram os telemóveis. Os telemóveis apareceram há 2 dias e estão já numa tecnologia altamente desenvolvida. A gente compra hoje um telemóvel, amanhã já está ultrapassado. Nós atingimos já um nível realmente de grande desenvolvimento tecnológico, mas e no nosso desenvolvimento espiritual? Onde é que a gente está? Há uma decalagem enorme. Há uma decalagem enorme. Estamos aqui no desenvolvimento tecnológico e estamos cá em baixo, no desenvolvimento espiritual. E o que nós precisamos, cada vez mais, como pão para a boca, como se costuma dizer, é que cada vez mais nós possamos desenvolver as nossas capacidades, o nosso desenvolvimento espiritual, para atingir um plano mais elevado. Porque só assim é que nós encontramos a paz. Só assim é que realmente este mundo pode encontrar a paz. Porque as pessoas têm que despertar para a espiritualidade. Já faz a pergunta, minha querida. Deixa-me só acabar. Quero agora apresentar-vos algumas das pessoas que fazem parte da minha vida espiritual. Não vos vou apresentar muitos e todos, mas quero-vos referir que há um que eu não vos vou apresentar, que esse faz parte de mim e faz parte de todos vós.
é o nosso irmão Allan Kardec. É aquele que codificou a nossa doutrina e que realmente com a qual eu me encanto e com a qual eu, todos os dias, cada vez mais procuro estudar e aprender. Mas é evidente que Allan Kardec está no nosso coração e nós percebemos isso. Mas eu, se me permitem, vou-vos apresentar também alguns daqueles que eu, pessoalmente, me disseram muito e por qual eu tenho estudado e tenho aprendido muito. E apresento-vos o primeiro, Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti disse o seguinte: a verdade é uma terra sem caminho. O homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização e de nenhum credo. Tem de encontrá-la através dos conteúdos da sua própria mente. Meus queridos irmãos, a verdade está dentro de vós. Não é isto que todos nós aqui aprendemos? A verdade. Eu não tenho verdade nenhuma. Não acredites naquilo que eu te digo. Como dizem os nossos irmãos budistas. Não acredites naquilo que eu te digo. Não acredites naquilo que é dito por muitos. Não acredites naquilo que é dito por um velho sábio. Faz tu a tua própria experiência. Vai tu ao encontro da tua verdade. E quando atingires essa verdade, se ela for conducente para o bem, para a paz, para a harmonia da humanidade, então age em conformidade. Então aceita. E portanto não acredites naquilo que eu digo. Eu posso... Aquilo que eu estou a dizer-vos a vocês hoje pode ser verdade, amanhã já pode não ser. Portanto, a verdade é uma terra sem caminho. Jiddu Krishnamurti, Mahatma Gandhi, outro grande homem. Vive como se fosses morrer amanhã. Aprende como se fosses viver para sempre. É isso que nós temos que fazer. É viver hoje intensamente o nosso dia. É procurar em cada hora do nosso dia viver intensamente. Mas intensamente não significa andar a correr, feitos tolinhos, como às vezes vejo. É perceber aquilo que nos acontece diariamente. É abrir os nossos olhos. Ainda ontem, na nossa reunião da noite, na nossa reunião de oração, nós todos ficámos muito comovidos com um irmão que deu um testemunho que, no final da oração, que a todos nós tocou profundamente. Ele estava em casa a fazer a sua oração, já à noite, e ouviu um cão a ladrar na rua, mas daquelas vezes em que o animal está numa aflição, está de uma forma que ele percebeu logo, ele entendeu logo que ele estava-lhe a chegar, que aquele animal estava em sofrimento atroz. Então ele acabou a reunião, acabou a sua oração e foi à rua, isto era inverno com chuva, e foi à procura do animal. Quando chegou, viu o animal que estava faminto, que estava com fome, que estava magro. Pois ele foi a casa, foi buscar pão, foi buscar comida, alimento, e alimentou. E ao mesmo tempo que ele alimentava o animal, as lágrimas caíam-lhe pela cara abaixo e dizia: obrigado, Pai, porque me deste a possibilidade de eu matar a fome a este meu irmão. É claro que situações como estas fazem-nos pensar, fazem-nos dizer que realmente há uns que estão nos 30% e há outros que estão um bocadinho mais acima. E eu, ao ouvir aquilo daquele irmão ontem, todos nós ficámos com as lágrimas nos olhos e todos nós nos sentimos sensibilizados. No final, demos um abraço e ficámos muito comovidos com aquela atitude dele. Stefano Sabetti, outro grande, estes dois, vocês sabem que já faleceram, já não estão entre nós, mas este ainda está entre nós. Numa perspectiva espiritual, o principal motivo da nossa evolução é o despertar da consciência e a percepção que dela temos em tudo à nossa volta. Toda a evolução é movimento do espírito. Toda a evolução é movimento do espírito. Olhem aqui. Eu trago sempre a minha memória já. Pergunta número 18.
O homem desvendará um dia os mistérios das coisas que lhe estão ocultas? E os nossos irmãos espirituais responderam da seguinte maneira: o véu se levanta à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui. Não é isso que a gente estamos aqui a dizer? Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, o véu se vai levantando. E a nossa percepção das coisas à nossa volta, naturalmente, é muito maior. E nós percebemos realmente que estamos numa fase de evolução. E por isso, é isso que nós temos que fazer. É de evoluir espiritualmente para perceber tudo aquilo que está à nossa volta. Deixem-me apresentar-vos mais 3 pessoas. Srimad Bhagavatam. Este foi dos primeiros que eu li, que faz parte do nosso grupo e que diz assim: devemos ser como as abelhas que procuram o pólen em todas as flores. O homem sábio é aquele que aceita o que há de bom em todas as religiões e o que há de melhor em todas as escrituras. Olhem esta verdade. Para que é tanta guerra? Para que é tanta coisa? Para que andamos todos à guerra porque aquele é daquela religião, o outro é da outra, o outro é da outra, o outro é daquela? Mas o que é que isso interessa? Cada um segue o seu caminho. E se realmente nós gostamos de estar nesta doutrina é porque ela nos abre as portas e nos abre os horizontes. E nos deixa ver para além da matéria. E nos deixa perceber que somos todos filhos do mesmo Pai. Independentemente do caminho que cada um possa seguir. E o nosso irmão Fernando muitas vezes tem nas suas palestras, eu já vi aí no meio de vocês, ele diz, nós não respeitamos todas as religiões, mas nós seguimos a nossa, os outros seguem as outras. Mas nós respeitamos toda a gente. E naturalmente que ao respeitarmos todos os outros, nós vamos abrindo os nossos olhos. E, no entanto, fazemos isto. Devemos ser como as abelhas. As abelhas não escolhem as flores de onde vão tirar o pólen. Tiram todas. Então, aquilo que há de bom em todas as religiões, porque é que eu não é de... Eu venho do catolicismo. Eu tive uma experiência fantástica de espiritualidade ali no Loios, em Coimbra, aqui há muitos anos atrás, eu e a minha esposa. Foi uma coisa que me marcou na altura. Se vocês me perguntarem, então e hoje? Pois passou, foi uma experiência bonita que está aqui na cabeça, retive, mas hoje já não estou naquela onda, já estou noutra. Já vou noutra fase, já estou noutra coisa. Então, Dalai Lama tem uma frase magistral que todos vocês conhecem e eu trouxe para vocês ouvirem. Reparem, o que mais te surpreende na humanidade? E ele responde, os homens, porque perdem a saúde para juntar o dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. A gente às vezes, e vocês muitas vezes têm essa experiência, de pessoas à nossa volta que têm tantas preocupações, tantas chatices, tantas coisas, que às vezes apetece a gente bater-lhe no ombro e dizer assim, olha, não te esqueças de viver, estás-te a esquecer de ti, não te esqueças de ti. Olha que hoje é dia, é um dos teus dias, aproveita o dia, aproveita este momento. E às vezes as pessoas andam de tal maneira que não conseguem perceber, correm atrás de nada, atrás de coisa nenhuma, de preocupações, de angústias, de sofrimento. E esquecem-se delas próprias. Esquecem-se de viver. Teilhard de Chardin, o grande místico, padre, expulso da Igreja Católica. Sabem o que é que este senhor disse? Este senhor disse uma coisa que todos vocês conhecem, o nosso irmão Fernando já o tem falado. Este senhor disse o seguinte, nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Teilhard de Chardin. Mas disse mais.
Se eu pudesse mostrar apenas por um instante, tomem nota, tomem bem atenção nesta frase. Tomem muito bem atenção nesta frase. Se eu pudesse mostrar apenas por um instante, por um momento que fosse, aquilo que eu vejo, acho que valeria a pena todos os esforços e sacrifícios de uma vida inteira. Meus queridos irmãos, o que é que este homem vê? O que é que este homem nas suas meditações e na sua oração vê? Este está nas Naúres, está do outro lado. Está vendo o mundo maravilhoso que aparece na sua mente. Este está na espiritualidade maior. Este realmente está do outro lado. Ainda cá, mas do outro lado. E por isso, o que é que ele quer nesta frase? Ele quer mostrar-nos a todos. Eu amava, eu dava toda a minha vida para vos mostrar, nem que fosse por um só instante, aquilo que eu vejo. Ai, se eu pudesse mostrar-vos por um instante aquilo que ele vê, era maravilhoso. Conseguem entender isto? Conseguem? Percebem? Pietro Baldi, o meu querido Pietro Baldi. A evolução é como uma subida de uma montanha. Temos de subi-la com as nossas próprias forças. No entanto, somos preguiçosos e preferimos ficar sentados à beira do caminho. Desse modo, não nos afastamos do pântano que se encontra na base da montanha. E nele estão todas as dores, enquanto que no cume estão todas as felicidades. Ou seja, meus queridos, nós estamos a subir uma montanha, mas como somos preguiçosos, parámos cá em baixo, olhámos lá para cima e dizemos, está bem, eu vou subindo devagarinho, mas cá em baixo é o pântano, é as dores, é o sofrimento, e lá em cima é que está realmente a felicidade, e todas as felicidades. Mas nós vamos caminhando muito devagar. Está muito calor, diz aquela irmã. Está muito calor, meu irmão. E então é isto. Ou seja, nós temos que procurar cada vez mais evoluir, cada vez mais perceber e tentar deixar a base da montanha para chegarmos ao cume, para chegarmos ao nirvana, para chegarmos ao céu. Sri Aurobindo. Toda a união entre as criaturas é essencialmente um reencontro consigo mesmo, uma fusão com aquele com o qual nos separamos e uma descoberta de si mesmo nos outros. Claro, quando nós percebemos que eu faço parte de ti e tu fazes parte de mim, nesse momento há uma descoberta de nós mesmos no outro. Por isso Jesus dizia, amai-vos uns aos outros. Cada vez mais, porque o outro és tu e tu és o outro. E por isso nós devemos, vejam, é um indiano que diz isto, é um indiano. Toda a união entre as criaturas é essencialmente um reencontro consigo mesmo. Claro, claro. Uma fusão com aquele na qual nos separamos. Nós viemos todos de Deus, viemos todos do Pai, viemos todos da mesma fonte. Mas chegámos cá abaixo, separámos-nos todos, uns para cada lado, e naturalmente agora temos que fazer o reencontro. Temos que nos encontrar todos de novo. E é uma descoberta de si mesmo nos outros. Aqui, estes conhecem vocês. Este não precisa de apresentações. Este conhecem vocês. E o que é que ele disse? Digam lá o que é que ele disse. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora a construir um novo fim. É isso, meus irmãos. É isso. Nós não podemos voltar atrás, mas podemos começar agora, todos os dias na nossa vida, a construir um mundo melhor e um novo fim para nós mesmos.
Lembra-me, eu não sei toda, mas lembra-me a oração do índio americano. O índio americano tem uma oração muito linda que nós temos lá no nosso espaço e que diz assim: Grande Espírito, cuja voz eu distingo do Grande Espírito, cuja voz eu distingo dos ventos e cujo sopro dá vida ao mundo inteiro. Coloco-me diante de ti, como um dos teus inúmeros filhos. Ouve, sou pequeno e fraco. Quero a tua força e a tua sabedoria, não para eu pôr contra os meus irmãos, mas para eu pôr contra o meu maior inimigo, que sou eu próprio. Faz com que eu um dia possa chegar ao fim como o sol todos os dias ao final, possa chegar até ti sem ter que me envergonhar. Que possa eu chegar até ti, Senhor, sem ter que me envergonhar. É tão lindo isto. Frei Leonardo Boff, numa palestra que eu um dia, se os nossos irmãos autorizarem, vos trago, por altura de Natal, que é muito bonita, ele diz uma coisa que é magnífica. Ele diz assim: o nosso problema não é o pecado, não são as nossas asneiras, as coisas que a gente faz, os nossos problemas, não é isso. O nosso problema, o nosso maior problema é a misericórdia de Deus. É que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que ao chegarmos junto dele, nós temos pena daquilo que fizemos e lhe pedimos perdão. Senhor, perdoa-me, eu fiz tanta coisa, eu fiz tanto mal, eu fiz tanta coisa que não devia ter feito, Senhor, e tu não és merecedor disso. Perdoa-me, Pai, porque Ele é misericordioso. E essa misericórdia de Deus é que nos toca profundamente. E essa misericórdia de Deus é que nos deixa realmente com problema de consciência, com problema realmente de que nós não nos portamos como deveríamos. Os valores, para terminar. Perder o sentido do valor humano é um verdadeiro desastre. Nenhum ser humano pode ser comparado a qualquer fortuna. O dinheiro e os bens materiais foram feitos para serem úteis aos homens. O inverso não é verdade. Se aspiramos apenas aos bens materiais, sem ter em conta os valores morais e a dignidade do ser humano, apenas obteremos mal-estar, desgostos, angústias, dores, sofrimentos e depressões. Então não é verdade? Então isto não é verdade? Se a gente só quer ter dinheiro, ter isto, ter aquilo, nós só vamos encontrar é mal-estar, é desgostos, angústias, sofrimento e depressão. O ter leva ao sofrimento, só o ser leva à felicidade. E finalmente, para terminar, amai-vos uns aos outros. Amar o próximo como a si mesmo só faz sentido se o amor for imenso. Se nós realmente abrirmos o nosso coração a todos vocês e vocês a todo o mundo, para que realmente cada vez mais nós possamos amar o próximo como nosso irmão, como aquele que faz parte de nós. Se ao mesmo tempo amarmos os outros e a nós mesmos, então nós e os outros beneficiaremos de pequenos ou grandes momentos de felicidade. Então isso não é uma experiência que vocês já passaram? Quando algum de nós faz bem a alguém, nós sentimos a felicidade no outro e nós não sentimos a nossa felicidade. É ou não é? Quando vocês procuram ajudar os outros, quando vocês, em consciência, ajudaram o outro, vocês não se sentem bem? Que a paz e o amor do Pai e de Jesus esteja sempre connosco. Que nos guie e que nos guarde. Que dê a todos vós, às vossas famílias, a todos aqueles que fazem parte da vossa vida, a paz e a serenidade que Jesus nos recomenda. Que assim seja, que assim se faça.
Você é um ser humano. É meu milagre e é forte, capaz, inteligente. Cheio de talentos. Entusiasme-se com eles. Reconheça isso. Encontre-se consigo mesmo. Aceite-se. Anime-se. Pense que a partir deste momento você pode mudar sua vida para melhor. Isso, se assim você o quiser. Se você se programar e se encher de entusiasmo para alcançar o seu objetivo. E, sobretudo, se perceber toda a felicidade que pode conseguir somente pelo fato de desejá-la. Você é a minha maior criação. Você é o meu maior milagre. Não tenha medo de começar uma vida nova. Não se lamente nunca. Não se queixe. Não se atormente. Não se deprima. Como você pode temer se você é um milagre? Você está dotado de poderes desconhecidos para todas as criaturas do universo. Você é único. Ninguém é igual a você. Só você pode escolher o caminho da felicidade. Eu o fiz perfeito para você aproveitar a sua capacidade e não para destruí-la. Eu lhe dei o poder de pensar e o poder de imaginar. Eu lhe dei o poder de amar e o poder de criar. O de rir e o poder de falar. O da vontade e o de escolher sempre o melhor. Eu lhe dei o poder de rezar, o poder de escolher seu próprio destino. Usando sua vontade, eu o coloquei acima dos anjos. E o que você tem feito desta imensa força? Faça a opção de amar ao invés de odiar, rir ao invés de chorar, criar ao invés de destruir. Escolha perseverar ao invés de renunciar, elogiar ao invés de criticar, dar ao invés de tirar, agir ao invés de adiar, bendizer e não renegar. Prefira dar graças ao invés de blasfemar, viver ao invés de morrer miseravelmente à margem da verdade. Aprenda a sentir a minha presença em cada ato de sua vida. Cresça em cada dia com otimismo e esperança. Abandone o medo e os sentimentos negativos. Eu sou a luz. Eu estou sempre com você. Chame-me, busque-me, lembre-se de mim. Vivo em você desde sempre, amando-o. E se você vier a mim, encontrará o amor e a paz com que tanto sonha. Tente tornar-se simples, inocente, generoso, doador. Descubra sua capacidade de maravilhar-se com a criação e sinta-se humano. Porque só você pode compreender uma lágrima ou a dor. Você pode conhecer o amor. Lembre-se de que você é o meu milagre destinado a ser feliz com misericórdia, com piedade, com alegria, para que esse mundo por onde você passa seja digno de você. E se você é o meu milagre, use seus dons. Transforme a escuridão em luz. Modifique o lugar onde você vive, transmitindo às pessoas esperança, alegria e otimismo. E o faça sem temor, porque eu estou em você.